Glorificado seja o nome de Jesus. Vamos à mensagem do dia, começando aqui em Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Quem já conseguiu encontrar aí com a pastora, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Então vamos por partes aqui. Primeiro, Deus está falando, você vai me invocar. A palavra invocar significa chamar em seu auxílio, chamar em sua ajuda. É quando a pessoa está precisando de socorro, precisando de ajuda. E ela chama alguém ali que é capaz de lhe ajudar. E Deus é essa pessoa, não tenha dúvida. No Salmo 50, o versículo é o 50, 17 ou o 15 que fala? Eu acho que é o 15, 50, 15. Invoca-me, quer dizer, chama-me. Chama eu em sua ajuda, chama eu em seu auxílio no dia da tua angústia, no dia que você estiver necessitando muito. Aí Deus diz que eu vou para ti, e eu te livrarei, quer dizer, eu vou para te livrar, e depois você vai me glorificar, vai dar glória a Deus pelo livramento que Ele te deu. Diga amém? Então ele diz, invoca-me no dia da angústia. Quer dizer, chama eu no dia que você estiver precisando de ajuda, precisando de socorro. Então a palavra invocar significa chamar em auxílio, em ajuda. E Deus está falando, você vai me invocar e eu irei. Glória a Deus por isso. Pastora, Deus jamais vai virar as costas para aquele que o busca de todo o coração. Deus conhece o teu coração, conhece a tua vida. Ele está dizendo, se você me chamar em teu auxílio, em tua ajuda, eu vou atender o seu pedido. Eu vou atender o seu pedido de ajuda, o seu pedido de socorro. Aí ele diz mais, orareis a mim. Você vai orar, você vai falar comigo. Você vai apresentar a mim a sua demanda. Você vai apresentar a mim, a sua situação. E eu vos ouvirei. Quer dizer, eu vou atender o seu pedido de oração. Vamos lá, verso 13. E buscar-me eis, e me achareis. Só que tem o porém agora. Quando me buscardes de todo o vosso quê? Coração. Aí aqui Deus já fala, você vai me invocar, eu vou até você. Você vai orar a mim, eu vou ouvir você. E você vai me buscar, e você vai me achar. Mas você vai me achar quando você me buscar de todo o vosso coração. Como assim de todo o vosso coração? Nosso coração tem que ser 100% de Deus. Quando eu me coloco para buscar Deus, eu tenho que derramar a minha vida, o meu coração, 100% na presença dEle. Tem pessoas que buscam a Deus, mas não é de todo o coração. Mas pastor, aí não está julgando? Não, tem exemplos na Bíblia de pessoas que buscaram a Deus, mas com uma motivação no coração errada, com uma intenção no coração errada. E se tem uma coisa que Deus consegue ver, é o que ninguém vê. Pastora, o nosso coração. Eu só estou vendo a aparência, e você também só está vendo a aparência. Deus não, Deus vê além da aparência. Deus consegue enxergar o nosso coração.
o nosso interior, a nossa verdadeira pessoa. Um dia Samuel achou que ele estava muito certo na sua decisão, ou no seu apontamento, porque ele recebeu uma missão de Deus, de ir à casa de Jessé, para ungir o novo rei de Israel. E quando ele chegou na casa do Jessé, uma das pessoas que ele bateu os olhos e ele viu, foi um rapaz chamado Eliabe, que era filho de seu Jessé, que era seu primogênito, que fazia parte da guarda do rei, do exército do rei. Um rapaz que a Bíblia diz que tinha uma boa estatura, uma boa aparência, humanamente dizendo, seria a escolha de qualquer homem, de qualquer ser humano. Mas na hora que Samuel afirmou, e ele tinha a palavra, ó, você vai lá na casa, quando você chegar lá, eu vou te dizer a quem você vai ungir. Olha o problema da precipitação. Por que precipitação? Ele não esperou Deus falar para ele quem seria o ungido. Ele já foi se adiantando pela aparência, pela vista dos olhos. E ele disse, está certamente perante o Senhor o seu ungido. E Deus falou, Samuel, você errou. Como assim? Olha lá, ó. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Porque o rapaz era bonito, tinha uma aparência boa e tinha uma altura muito boa. Só que Deus falou assim, porque o tenho rejeitado. Porque Deus conseguiu ver no coração de Eliabe o que Samuel não conseguiu ver. Diga, Deus consegue ver o que ninguém mais vê. Amém? Deus consegue ver além da aparência, ó, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, e às vezes o que está diante dos nossos olhos, olha, é muito aprazível, como disse a irmã aqui, é muito, como se diz, é algo muito belo, é algo aos nossos olhos que a gente, diz, realmente é isso. Cuidado que você pode estar errado e eu também. Por isso que tudo a gente tem que pedir, Deus, é esse mesmo, é assim mesmo. Não é dúvida, mas é sempre pedir direcionamento a Deus para tomar as suas decisões. E aí Deus diz, porém o Senhor olha para onde? Para o coração. Deus viu algo no coração de Eliabe, que fez Deus rejeitá-lo. Só Deus consegue ver. Só a palavra de Deus consegue enxergar os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Aqui Deus falou, me busque, voltando aqui, Jeremias 29:13, e vai me achar, mas quando me buscar de todo o vosso, olha um coração que já não era inteiro, de Eliabe. Lá em 2 Crônicas 25 também fala de um rei chamado Amazias. Esse rei Amazias foi uma bênção para Judá. A Bíblia diz que ele era da idade de 25 anos, quando ele começou a reinar. Ele reinou 29 anos em Jerusalém. Tem gente aqui que não tem 29, tem uns que já passaram igual eu, mas tem uns que ainda vão chegar, quer dizer, quase 3 décadas da vida, esse homem reinou sobre Jerusalém, sobre Judá. Só que a Bíblia dá um adendo aqui para mim e para você, qual? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor.
Então, assim, nas suas atitudes, na sua maneira de proceder, ele era um exemplo? Sim ou não? Quem está vivo nesse culto, diga amém. Na sua maneira de fazer as coisas, na sua maneira de proceder, nas suas atitudes, aos olhos humanos, ele era uma bênção? Sim, sim. A Bíblia diz que ele fazia tudo que era reto aos olhos do Senhor. Só que tinha um porém, qual? Porém não com coração inteiro. Aqui está o exemplo de uma pessoa que fazia tudo certinho, mas que o coração dele não era inteiro para Deus. Tem gente que, se você ficar com ela 24 horas por dia, você não vai achar nada para dizer assim: olha, essa pessoa aí está fazendo o que é errado. É um exemplo, é exemplar. Faz tudo certo, vai aos lugares certos, age de maneira correta. Só que Deus vê muito mais além disso. Deus está olhando o coração. E tinha algo lá dentro do coração de Amazias que não deixava o coração dele ser inteiro. Nesse caso aqui, o que era, pastora? Ódio, desejo de vingança. Eu lembro que o pastor sempre falava uma frase lá em São Paulo, que é: conhecer uma pessoa dá poder nas mãos dela. Ela vai revelar o caráter, ela vai revelar quem ela é. Ô pastor, assim, e ele dizia, porque tem gente que é muito humilde pela posição que está ocupando. É sim senhor, é sim senhora, obedece, faz tudo direitinho, mas você quer ver ela revelar o caráter dela? Dá poder. Quer ver ela revelar o caráter? Confia algo nas mãos, a pessoa vai revelar quem ela é. E aqui é um exemplo, ó, o verso 3, quando ele confirmou o seu reino, ó, e sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado. Por que ele esperou confirmar o reino? Ele esperou ter o poder nas suas mãos. Mas a intenção no coração já tinha, já estava lá dentro. Por quê? A Bíblia diz que ele matou os seus servos que tinham ferido o rei seu pai. Tinham servos que serviram o pai dele, que mataram o seu pai. Quer dizer, que mataram o pai de Amazias. Só que quando Amazias tomou posse do trono, ele já não chegou matando esses servos. Primeiro a Bíblia diz que o seu reino foi o quê? Confirmado. E quando ele teve o reino confirmado, o que estava no coração saiu para fora. Vocês me pagam agora. Como assim? Agora vocês vão ver. Agora eu vou me vingar de vocês. Vocês mataram o meu pai, agora quem vai matar vocês sou eu. E a Bíblia diz que ele matou os servos que tinham ferido o rei seu pai. Quer dizer, uma pessoa que fazia tudo que era reto, mas que tinha um desejo de vingança, um ódio dentro do seu coração. Você quer ver um paralelo ao inverso disso? José do Egito. O menino, o dia que ele recebeu o poder nas mãos, ele revelou o seu caráter. Ele revelou o que ele guardava no coração. E aquele menino, vou falar menino, porque já era um homem, né, formado, mas José tinha todos os motivos para se vingar, não só dos seus irmãos, da mulher de Potifar, do Potifar, quem está entendendo? Ele poderia, do próprio, né, copeiro lá do rei, que esqueceu dele, quem lembra disso? Né? Era o copeiro e o padeiro, esqueceu dele na prisão. Ele poderia ter jogado tudo para fora. Ele estava com poder. Abaixo de Faraó no Egito, era José o governador. Ele tinha o poder nas suas mãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele tinha o poder nas suas mãos.
Então ele poderia ali muito bem fazer o quê? Se vingar de todo mundo. Sim ou não, igreja? Poderia. Mas ele se vingou? Ele se vingou? Não. Pelo contrário. Ele revelou o que ele tinha no coração. E ele tinha um coração pronto a perdoar. Está entendendo? Quem está conseguindo entender? Então, são as circunstâncias, as situações que Deus vai nos colocando, que a gente vai revelando que a gente tem dentro do nosso coração. E isso é tão bíblico, que lá em Deuteronômio capítulo 8, a palavra do nosso Deus diz o quê? Diz que Deus pega o povo, leva eles ao Egito, tira eles do Egito, leva eles ao deserto, para saber o que eles tinham dentro do seu. Então o deserto foi uma forma de Deus provar o que aquele povo tinha o quê? No coração. Por isso que Deus não deixou eles saírem do Egito direto para a terra prometida, porque tinha coisas dentro do coração daquele povo que precisavam ser o quê? Tratadas. Às vezes Deus permite você passar por um deserto para a gente revelar o que tem dentro. Tem uma frase também, você quer conhecer o cristão, né, o obreiro, é o partir da goiaba. Tem goiaba que é fora de qualquer suspeita. Você olha a goiaba bonita, por fora, coisa bonita, a casca perfeita, a aparência perfeita. Mas você quer saber realmente se ela tem bicho ou não? Você vai ter que partir a goiaba. Aí é um dizer que tem entre nós pastores, né? Que você quer conhecer o verdadeiro cristão, o verdadeiro obreiro, é o dia que você repreende, na palavra, no Senhor. É o dia que você corrige. E o dia que você precisar corrigir, o dia que você precisar partir a goiaba, ela vai mostrar o que ela tem dentro dela. E olha, em 26 eu já vi uns bichos feios por aí. Como assim? Revolta, né? Raiva. Que isso, pastor? Umas coisas feias que saem de dentro. Né? E estou falando em todas as vezes, você mesmo, eu vou falar de mim agora, parar de falar dos outros. Você mesmo já deve ter passado por situação que você achava que você não tinha determinada coisa, até Deus te permitir passar e mostrar que aquilo estava dentro de você e tinha que ser tratado. Ou não? Ou só eu já passei por isso? Tem coisas que eu já tinha ali, pensa, não, já superei isso aí, até Deus me permitir passar uma situação e mostrar, isso ainda está aí dentro de você e eu tenho que tratar. Porque Ele é Deus. É mais ou menos você falar, Deus, me dá paciência. Aí te coloca numa prova onde você vai ser testado ao limite com a sua paciência. E você vai falar assim, poxa, mas eu achei que eu estava mais paciente, eu achei que eu tinha domínio próprio, até você ver que você está precisando buscar muito ainda de Deus, do Espírito Santo, para produzir esse fruto do domínio próprio. Quem está entendendo? Voltando aqui, Deus falou que nós vamos buscá-lo e achá-lo quando a gente buscá-lo de todo o nosso coração. Então diga, para eu achar o Senhor Deus, eu preciso buscá-lo de todo o meu coração. Quem está entendendo, diga amém. De todo. Por isso quando você for orar, você tem que falar, Deus, sonda o meu coração. Como o salmista Davi orou. Salmo 139, vê se há em mim caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Quer dizer, tira, Deus, trabalha no meu coração, me forja para aquilo que o Senhor quer. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aonde agora? Nós vamos agora lá no Salmo 34. A gente tem que buscar Deus de todo o nosso coração.
porque se a gente não buscá-lo de todo o coração, não vamos encontrá-lo. Se tiver coisas no nosso coração que estão nos atrapalhando, igual o caso de Amazias que eu falei aqui hoje, deu um problema? Problemão. Amazias, ele venceu uma batalha, e aí perdeu o juízo. Ele pegou os ídolos da nação que ele tinha derrotado e trouxe, e se prostrou diante desses ídolos. Pensa num trem desse, como diz goiano, né? Mineiro também fala assim, mas o goiano fala trem também. Pensa num trem desse. O homem pegar, vencer uma nação, se aqueles ídolos não puderam guardar a nação que ele derrotou, perdeu o juízo. Ele pega esses ídolos e vai adorá-los. Se esses ídolos não conseguiram guardar nem a nação que ele derrotou, ia guardar ele. Mas tem gente que parece que perde o juízo, mas lá atrás o coração dele não era inteiro. Você está vendo como dá problema lá na frente se não corrige? Por isso nosso coração tem que ser inteiro. Diga amém? Salmo 34, verso 9. Temer é respeitar a presença de Deus, a palavra de Deus. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Tem lhe faltado algo? Pastor, olhando na minha vida, está me faltando sim. Você olha na sua vida espiritual, o que tem lhe faltado? Pastora, está me faltando ânimo, está me faltando força, às vezes eu esmoreço, eu desanimo, eu quero largar tudo. Pastora, na minha vida espiritual está faltando perseverança, comunhão, santidade. Na minha vida emocional está me faltando. Na minha vida física, na minha saúde, está me faltando, pastora, a saúde. Tenho sido tão atacada por doenças, por enfermidades, que eu não estou conseguindo vencer. Mesmo sabendo que Jesus já levou sobre si as minhas dores e enfermidades, que pelas suas chagas eu já estou curada, mas eu não estou conseguindo tomar posse da bênção. Financeiramente, pastor, a minha vida está um fracasso, eu não prospero. Eu não tem progressão na minha vida, eu não consigo progredir. Eu dou um passo para frente e ando 10 para trás. Aí quando eu dou mais um para frente, é 20 para trás. Família, pastora, misericórdia, está faltando união, está faltando paz dentro da minha casa, que é para ser um pedacinho do céu, está parecendo um pedacinho do inferno, porque só tem briga, só tem contenda, só tem xingamento, só tem, meu Deus do céu. Tem gente que está tendo falta de alguma coisa. Mas Deus falou, olha, se você me buscar de todo o coração, você vai me achar. E eu te garanto que quem acha Deus, acha tudo o que precisa. E as pessoas focam no que está faltando, né? Está me faltando saúde. Aí eu vou buscar a minha bênção no sentido da saúde. Mas se achar Deus, você acha a cura, minha filha. Você acha a cura, meu filho. Se você achar Deus, você vai ter a paz que tanto precisa. Se você acha Deus, você vai ter a prosperidade que tanto precisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem tem o abençoador, tem as bênçãos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então diga, quem encontra o abençoador, tem as bênçãos. Você concorda? Quem tem o Senhor, tem tudo o que precisa. Amém? Volta aí. 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. E é verdade. Mesmo o leão sendo o rei da floresta, um grande predador, as suas leoas são elas que caçam, não o leão.
Mas a Bíblia diz que até o leão e os seus filhotinhos ficam com fome. Mas, pastora, a imponência dos leões, das leoas, mas até eles, com essa imponência, têm necessidade. Mas agora recebe a bênção. Mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Olha aí a concordância, se eu buscá-lo de todo o meu coração, eu vou achá-lo. Quem busca ao Senhor, de nada tem falta. Hoje a gente está vivendo uma inversão. Quer ver Mateus 6,33? As pessoas invertem esse versículo. Qual? Buscai primeiro o quê? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus, o domínio de Deus na sua vida. E também a sua justiça, não só o reino de Deus, mas a justiça dele na nossa vida também. Aí ele diz, e todas essas coisas, quais coisas? Que está no contexto, o que comer, o que beber e o que vestir. Os bens materiais, a provisão que você precisa aqui na terra para viver. A casa, o carro, o mantimento, o trabalho. Ele está dizendo, se você colocar eu em primeiro lugar, ele diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só que as pessoas hoje invertem esse versículo. Elas deixam Deus, elas deixam a justiça de Deus e correm atrás do que precisa ser acrescentado. Aí elas caem lá no Salmo 127. O que está escrito lá no verso 1 e no verso 2? Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não abençoar todo o trabalho das minhas mãos, Deus está falando, em vão vai ser o seu esforço de levantar essa casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode pôr cerca elétrica, alarme, contratar o melhor esquadrão para poder proteger a sua casa. Mas Deus está falando, lá o mal vai conseguir entrar e tocar. Se Deus, então eu posso dormir de janela aberta, né, pastora? Não, você tem que fazer a sua parte. Você não vai ser uma pessoa imprudente, negligente. Mas o que Deus está querendo dizer é que todo o meu esforço, se não tiver a benção dele, vai ser em vão. Não é que eu não tenha que fazer, não é que eu não tenha que edificar a casa, mas primeiro eu tenho que ter a bênção. Primeiro eu tenho que buscá-lo na minha vida. Primeiro o reino de Deus, depois o que se acrescenta. Ele vai acrescentando, ele vai me dando a direção em tudo que eu preciso fazer. Aí ele diz no 2, inútil vai ser você acordar cedinho, todo dia, repousar tarde. Tem uns que estão fazendo isso, acorda cedo demais, dorme tarde demais, come o pão de dores, e Deus está falando, você faz todo esse esforço em vão, e ele diz, e sou eu que dou aos meus amados o sono. O sono é uma bênção que Deus nos dá, para renovar as nossas células, é o sono reparador, é o que traz o descanso. E muitos estão tendo isso até sacrificado, e não estão conseguindo chegar onde querem chegar. Tem gente que não dorme à noite. Vê muita gente do mundo, enche a cara para conseguir dormir, toma remédio para poder dormir, e tem uns que fazendo tudo isso ainda não dormem. Fecha os olhos aí, porque quando acorda está até mais cansado do que... Não tem o sono, não tem a bênção. E quando Deus está falando, primeiro é o meu reino, a minha justiça, me buscar, me achar, mas tem que ser de todo o coração,
E se tem lhe faltado algo, Ele está te dando a resposta: me busque. Porque os que buscam ao Senhor de nada tem falta. Mas como o homem é resistente para buscar? Porque não adianta nada você ouvir essa palavra aqui, sair daqui e viver do mesmo jeito que tem vivido. Tem que melhorar cada dia que passa. Isso é tão sério que Deus vai nos ensinar aqui em 2 Crônicas 7. Vamos lá? Versículo 13 e 14. Busque ao Senhor de todo o seu coração e você vai achá-lo. Quem busca Ele de nada tem falta na sua vida. E se tem nos faltado, é sinal que a gente tem que buscá-lo de todo o coração para achá-lo. E quem acha o Senhor, acha tudo o que precisa. Que precisa. Não é só fazer, é como estamos fazendo para Deus também. 13. Se eu cerrar os céus, falta de chuva, né? E não houver mais a chuva, consequentemente seca, consequentemente fome, escassez, falta de mantimento. Se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, que isso? Plantei, criei a expectativa de fazer uma bela colheita, mas antes que eu colhesse, vieram os gafanhotos e arrasaram tudo. É igual aquela pessoa trabalha o mês todinho, opa, vou receber agora o meu salário, eu vou ter aqui a retirada do meu lucro, e quando ela vai retirar o lucro, em vez de lucro, tem mais conta para pagar. Não tem retirada, está no vermelho. Ou recebe o salário, não deu nem tempo de receber, porque caiu na conta, o banco já comeu. Foi tudo embora. Está devendo. Ou até recebe, mas quando vai pagar as contas, até falta para pagar o que ainda tem para pagar. Quer dizer, não está dando. Sinal que os gafanhotos estão passando aí e levando embora a sua colheita. O que mais que diz? Porque o correto é você receber, ser fiel, pagar o que tem que pagar e ainda sobrar. Pastora, que mundo a senhora vive? No mundo de Deus, né? Porque se a gente for viver nesse mundo que jaz no maligno, a gente vai sentar ali na calçada e começar a chorar. O desespero vai bater. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que em toda a sua palavra mostra que nos momentos de mais crises, Ele sempre estava presente ali para responder ao seu povo. Nunca desamparou. E aqui Ele está dizendo, se algum dia acontecer isso, escassez, falta de mantimento, colheita, né, levada embora, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. O que é a peste? Doenças, enfermidades. Aí ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você é povo de Deus? Diga, eu sou de Deus. Amém? Você tem chamado pelo nome de Jesus? Quem chama pelo nome de Jesus aqui? Oh, glória a Deus. Então, é para você essa palavra. Primeiro, se humilhar. Cuidado com o orgulho. O orgulho não me deixa reconhecer que eu preciso ler a minha Bíblia. O orgulho me faz achar, não, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu já sei tudo que está escrito. Eu não preciso ler. Isso é um orgulho. O orgulho me faz achar que eu não preciso vir na igreja. Não, pastor, o orgulho me faz achar que eu não preciso nem estar presente na igreja, nos cultos. O orgulho me faz achar que eu não preciso jejuar. O orgulho cega o ser humano e faz o ser humano achar que não precisa do seu Criador, que não precisa de Deus. Toda a história de queda, antes vem o orgulho, é bíblico.
Antes do homem cair, antes da queda, o coração do homem se exalta, o coração do homem se orgulha. E cuidado com o orgulho, porque as pessoas têm uma concepção errada. Acham que orgulho é narizinho empinado, é passar, não cumprimentar ninguém. Não, orgulho, toda a história do orgulho é eu achar que eu não preciso obedecer à palavra de Deus. O orgulho derrubou a Eva, derrubou o Adão no Éden. O orgulho de querer ser como Deus cegou, eles ficaram cegos. O quê? Se eu comer esse fruto, eu vou ser como Deus. Eu vou ter tanto poder como Deus tem. Caíram na armadilha. Se você, não é religião que eu estou pregando, mas se todo dia você passa sem ler a sua Bíblia, sem falar com o seu Criador, tem alguma coisa muito errada aí, que precisa ser corrigida. Ah, pastora, mas eu não tenho vontade. E quem disse que relacionamento com Deus tem a ver com vontade? Não é todo dia que a gente vai ter vontade de orar, de ler a Bíblia, de vir à igreja. Mas você tem que doutrinar o seu espírito, para que a sua obediência esteja acima das suas emoções, dos seus sentimentos. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo é aprender a dizer não para si mesmo, para as suas vontades, para poder seguir a vontade de Deus. Você está esperando sentir. Sinto muito em te dizer, muitas vezes você nem vai sentir vontade nenhuma. Mas porque você sabe que é o certo a ser feito, você doutrina o seu espírito para poder fazer o que tem que ser feito. Quem está entendendo, diga amém. Faz tempo, pastora, que eu li minha Bíblia, está na hora de voltar. E eu oro em nome de Jesus, para que essa palavra, o efeito dela, sabe aquele tipo de remédio que a pessoa toma retarde? O que é isso? Ele fica agindo. Dependendo do remédio, tem remédio que age 1 mês no corpo da pessoa. Tem um tipo de injeção, eu ouvi, o doutor falar, que você toma a injeção, e aquela injeção ela fica agindo no seu corpo ali 1 mês. Eu falei: Deus, se o homem na ciência já conseguiu fazer essas coisas, o Senhor é poderoso para fazer o efeito da tua palavra também ficar agindo no espírito dessa pessoa, até trazer a cura que ela precisa. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. Se humilhar é reconhecer, é ser humilde ao ponto de dizer: eu preciso de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Se humilhar é se colocar diante do Senhor, e às vezes até se ajoelhar, colocar a boca no pó e orar mesmo, como diz lá em Lamentações de Jeremias: põe tua boca no pó. E Deus não está garantindo, Ele fala: porque talvez assim haja esperança. E não é porque Ele tem problema, Deus é perfeito, é porque Ele está olhando o nosso coração. Porque não adianta querer fazer encenação com Deus. Eu posso fazer encenação diante das pessoas. Tem gente que gosta de encenar diante dos outros, né? Não, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando lá do secreto, quando você entra, fecha a porta do seu quarto e é só você e Deus. É disso que eu estou falando.
que você vai colocar a sua boca lá, põe a sua boca no pó. Talvez assim haja o quê? Esperança. Um dia Deus usou um pastor, eu não estava ainda pastoreando não, foi antes, e ele me deu essa palavra. Eu não entendia muito na época, mas ele falava, o que você tem que fazer. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Tá bom, então, eu vou orar desse jeito. Ajoelhava lá e colocava a minha cara no chão. Ficava orando. Mas eu entendi o que ele estava falando, que eu precisava humilhar o meu espírito. Quem está entendendo, diga amém. E a gente precisa, igreja. Se meu povo se humilhar, fazer o que mais? E orar. Você tem orado? Aqui na igreja. Não, na sua casa. Você tem o seu quarto de guerra? Você tem o seu quarto de oração, ou o seu canto de oração? Pastor, eu só oro quando eu estou precisando. Você está errado. Você tem que orar todos os dias. A Bíblia diz que você tem que orar sem cessar. Vou virar um fanático? Não é isso. Mas o teu espírito tem que estar ligado com Deus 24 horas por dia. Você pode estar lavando uma louça orando. Você pode estar capinando um terreno orando. Seu espírito está ligado a Deus. Claro, você está, às vezes, dirigindo, prestando atenção em tudo, mas o teu espírito ligado com Deus. E tem aquele momento que você deixa tudo, você leva junto, meu Deus. Tem gente até escutando ali a tua oração. Tem não, pastor, aqui não tem. Você não viu o missionário esses dias falando? E quem já não passou por isso? Ele estava conversando, o celular mutado, zerado o volume, e a secretária lá do celular, tem a do iPhone, que eu esqueço o nome dela. Como que é o nome do iPhone? A Siri. A Siri é do iPhone. E no Android também tem uma. E na hora lá a Siri respondeu. Quer dizer, escutam tudo que você fala. Você pegar o celular, vai ficar aí, eu vou sozinha, só eu e Deus. E a Bíblia Sagrada. Porque como que eu vou para a oração sem a boca de Deus para falar comigo? Isso aqui é a boca de Deus que fala comigo e com você. Isso aqui não é só um livrinho que você compra em livraria por aí, não. Isso aqui são 66 livros inspirados por Deus. O apóstolo disse, toda a escritura é divinamente inspirada. Deus usou homens, mas é o Espírito Santo que age, que agiu e que age até hoje. Tanto que a letra aqui mata, mas o Espírito, a revelação, vivifica o nosso coração. E quando você vai orar, a oração é eu falando com Deus, mas Deus também, pela palavra, falando comigo. Quem entende o que eu estou pregando, diga amém. Deixa Deus falar com você, ore. Faz um relógio de oração, não por obrigação, mas por necessidade. E se o orgulho está te cegando, dizendo você não precisa, está repreendido em nome de Jesus. Essa oposição, essa resistência, esse orgulho. Porque eu preciso. E como eu preciso? Preciso muito me humilhar, preciso muito orar, buscar até achar. E ele diz mais, e buscar a minha face. Muitos buscam só as mãos de Deus. Isaías 59, né? Eis que, olá, 59:1, por favor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido surdo, agravado, para não poder ouvir. Então muitos só estão buscando a mão, que é o poder, que são sinais,
que são as bênçãos. Aqui não, aqui Deus está falando, se o dia que o céu se cerrar e não tiver chuva, e as colheitas forem devastadas pelos gafanhotos, e houver doenças no meio do meu povo, se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. O que é buscar a face? É buscar conhecer a Deus. Jó, no seu livro, no capítulo 42, ele diz: antes eu te conhecia somente de ouvir falar. Mas aí Jó fala: mas agora, Deus, Jó 42, 5, os meus olhos te veem. Agora eu vejo o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Agora eu conheço. E você tem que pedir: Deus, revela-te a mim, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor. Buscar a face do Senhor é buscar conhecer quem é o Senhor. O profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer. Tem gente que um dia conheceu, mas parou. Você tem que começar a praticar de novo, conheçamos. Tem como colocar aí para mim, ô Vitor? E, olha lá, grifo prossigamos. Conheçamos e prossigamos. Tem gente que um dia conheceu, mas parou. Retoma, prossegue em conhecer. Você está lendo livro de filosofia, você está lendo livro de história, você está lendo não sei o que, você está fazendo curso não sei mais do que, você demanda tempo estudando a matéria, porque vai ter prova, você está se dedicando a tantas outras coisas, e ao conhecer ao Senhor, você tem se dedicado? Não, pastora, que eu estou fazendo faculdade. Tá, e quem não está fazendo faculdade, não é, pastor, porque lá no meu trabalho eu estou... Deus nos dá 24 horas, e eu tenho a coragem de falar que eu não tenho tempo. 24 horas em um dia que Ele me dá aqui na terra. E eu tenho coragem de falar, eu não tenho tempo para ler minha Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Que desculpa esfarrapada. Sim ou não? Sim ou não? E tem uns que dá 15 minutos para Deus e acha que já deu muito. Mas tem 1 hora para ficar no celular. Tem 2, 3, 4, 5 horas para ficar com os olhos pregados na televisão, no computador. Mas não tem 1 hora para dedicar a Deus? Isso aí é para vocês que são pastores. Acho que é para todo mundo que tem sede, tem fome de Deus. E se não está tendo, tem que orar, jejuar, para quebrar essa carne aí, porque isso é carne pura. A carne é o orgulho misturado com carne, então, meu Deus, vai dar ruim mesmo. A carne é preguiçosa, é manhosa, é cheia de desculpas. Mas Deus está te convidando para buscá-lo de todo o coração, até encontrá-lo. Ele está convidando você: me busque, para que não te falte mais nada. Quem está entendendo, diga amém. O que mais ele fala para encerrar? E se converter dos seus maus caminhos. Tem que pôr a casa em ordem, irmão. Não é só estar na prática do pecado. E se a pessoa morrer no pecado? Eu estava ouvindo o pastor já pregar, porque às vezes a pessoa está na prática do pecado, mas não é só a questão de estar na prática. Não deve estar na prática jamais. Mas tem uns que estão na prática do pecado
E se ele morrer no pecado? Ou se ela morrer no pecado? E a pessoa sempre pensa que não vai morrer. Não. Você tem uma certeza, é que ninguém aqui vai ficar para a semente. Que isso, pastor? Ninguém aqui, todo mundo, aquele paletó de madeira lá, todos nós, se Jesus não voltar antes, vamos ter que vestir um dia. Não tem esse que todo mundo. Como eu falei, se Jesus voltar antes, não. Mas se não for na nossa geração agora e se for na próxima, todo mundo um dia vai vestir o paletó de madeira, que é o caixão. Todo mundo vai passar. Por mais que a gente tenha pessoas que a gente ama na terra, eles vão partir. Tudo passa. Eu vou passar, você vai passar, mas as palavras de Jesus jamais passarão. Quem entende o que eu estou falando? Se converter dos seus maus caminhos. Estou indo numa direção errada. Estou indo num caminho errado. Eu preciso fazer meia volta, me converter, me voltar para Deus. Como eu me converto? Primeiro, se arrependendo, reconhecendo os seus pecados, os seus erros, confessando eles e abandonando. E sozinho você não consegue. Você vai precisar muito da ajuda do Espírito Santo. Se não tiver a humildade para reconhecer sozinho, sozinha, eu não consigo. Só o Espírito Santo para te fortalecer, para você dizer não para aquilo que é errado. Para você dizer não para aquela tentação que o diabo traz na sua vida. Sozinho você não consegue. Mas com o Espírito Santo, sim. Por isso que ele foi deixado na terra. E aí encerra. Deus diz, aí eu vou ouvi-los lá dos céus. Vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Ou seja, né? Além de atender a sua oração, eu vou fazer o quê? Vou perdoar os seus pecados, diga glória a Deus, e vou sarar, vou trazer cura para a sua terra. Quem crê nisso, diga glória a Deus.